Então, antes da gente entrar propriamente no nosso tema, aliás, entrando no nosso tema, mas antes de nós entrarmos propriamente nas 3 perguntas que não podem faltar nessa entrevista técnica ou nessa consulta, como vocês, né, podem fiquem à vontade para denominar, né, se quiserem dar até me dizer como é que vocês chamam, como é que vocês encaram isso, fica à vontade, diz aqui, pode colocar aqui no chat para mim, eu chamo de consulta, eu chamo de entrevista, eu chamo de reunião, eu chamo de uma audiência privada, né, fica à vontade, me digam aí como é que vocês costumam chamar as pessoas, e só não me digam que vocês chamam de tirar uma pequena dúvida, né? Esse é o pior doença que nós temos na nossa área jurídica, é o pessoal que pensa que é só para tirar uma dúvida, né? E aí nos toma 1 hora de trabalho. Então, antes de entrar nas perguntas, é disso que eu quero falar, tá? Não vamos subestimar nunca, né, a capacidade das pessoas de nos sugarem. Então, o nome consulta, ela é interessante, porque ninguém vai se reunir com um profissional para fazer uma consulta e não cogitar em remunerar por essa consulta. Eu acho até, vou dizer para vocês, que eu me sinto, pelo menos hoje em dia, né, depois de passar pela barreira desse problema, que é um problema, eu diria, quase que eu digo para vocês, assim, ó, só do advogado, tá? Só do profissional da advocacia que tem esse problema, nenhuma outra profissão tem esse problema, né? Que é o fato de as pessoas perguntarem se tem que pagar a consulta. Então, antes de entrar nas 3 perguntas, vocês vão ver que nas consultas eu me preocupo muito na qualidade, né, do atendimento, mas antes de mais nada, né, até por uma questão de respeito, de dignidade, eu recomendo e digo que não se deve fazer consultas gratuitas, tá? Muita gente, alguns advogados me diziam, era mais frequente antigamente isso, graças a Deus está ficando cada vez menos frequente. Eu faço questão de sempre divulgar isso, compartilhar com os colegas essas minhas impressões, porque eu recebo informações de alunos de todo o país, né? Então, alguns ainda dizem, né, que aqui na minha região ninguém cobra consulta, a consulta está gratuita. São 2 problemas, né? Primeiro, que é proibido pelas regras éticas da OAB, então nós somos submetidos às normas deontológicas e é proibido oferecer consulta gratuita. Então, para começar, quem está oferecendo a consulta gratuita já está cometendo uma ilicitude, né? Ele está descumprindo uma norma do estatuto. Já é um problema, tá? Já é um problema. Mas o principal problema para mim é realmente a valorização do profissional. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu penso sobre isso, tá? Como é que eu reflito sobre isso? Eu já fiz muita consulta sem cobrar no início da minha carreira, muita consulta sem cobrar. E eu vou dizer para vocês que eu comecei a cobrar valores bem baixos, assim, quando eu comecei, que eu era novinho, e eu fiz essa transição, né, iniciando uma cobrança pequena, uma consulta pequena, com a seguinte percepção: as consultas gratuitas não costumavam converter em contratação. Então, olha que coisa estranha, né? Pode ser que seja uma situação de experiência minha pessoal, né? Ou alguns ramos da advocacia são mais difíceis, mais complexos. Então, ninguém nunca cobra nada, porque quando a pessoa chega já vai fazer ação. Isso não porque são atendimento a pessoas carentes, normalmente, né? Então, por exemplo, o ramo trabalhista, muito difícil cobrar consulta, né, quando é para a pessoa que está desempregada, previdenciário, para a pessoa que também está sem condições, está buscando. Então, existem alguns ramos que, pela peculiaridade da clientela, é muito complicado que se faça isso, mas é um cliente certo, né, e tem um pagador quase certo também do outro lado. Aí dá para entender, né? Agora, nos outros ramos, a minha experiência diz o seguinte: que quando a pessoa vem para pegar informações e você não tem esse profissionalismo, né, do agendamento, e tanto faça a consulta online ou presencial, tá? Hoje eu só faço online, né, eu não faço mais presencial, ela tem que ser remunerada. Eu percebo que a pessoa que remunera uma consulta, ela tem um engajamento. O que significa isso? Ela está comprometida, ela está voltada, pelo menos do ponto de vista moral, psicológico, emocional, ela está voltada a querer resolver o seu problema. Se ela quer resolver o seu problema, ela vai ter que fazer uma contratação de um profissional. Então, ela acaba servindo até como um filtro, tá, colegas? Então, acaba servindo como um filtro. Essa é que é a minha conclusão, né? Então, aí cada um tem a realidade da sua região, né? Nosso país, ele é, para dizer uma mesmice, né? Ele é continental, então tem vários países dentro desse país e cada um tem a sua realidade. Mas mesmo que seja algo assim mais ilustrativo, mais não seja assim significativo do ponto de vista monetário, algum valor importante que se cobre para que você consiga fazer o filtro de quem realmente está querendo resolver o seu problema. E aí eu vou dizer para você o seguinte: muito difícil de alguém que agendou uma consulta, remunerou essa consulta e foi bem atendido, não fazer a contratação. É muito, muito, muito difícil. Então, preliminarmente, né, eu sempre gosto de falar sobre isso, que é um tema que a gente acaba se apaixonando, né? Muitos colegas sempre divulgam as suas dificuldades em relação a isso, e é normal, porque o nosso mercado foi estragado, em alguma medida, né? O nosso mercado foi estragado por conta
né, de algumas áreas que não tem esse hábito da cobrança, e as pessoas se acostumaram que às vezes, quando vão num escritório de advocacia, eles não precisam pagar nada. O que para mim soa super estranho, né? Eu não conseguiria agendar uma consulta com um profissional sem perguntar qual é o valor da sua consulta, né? Mas antigamente as pessoas conseguiam fazer isso. Hoje eu acho que está mais difícil. Não sei, digam vocês aí, né? Vocês acham que as pessoas ainda acham que não tem que pagar? Ou hoje já está mais tranquilo? O que vocês pensam? Culturalmente, tá? No ramo do direito imobiliário, eu não enxergo mais pessoas, né, agendando consultas sem perguntar qual é o valor da consulta, ou seja, pressuposto natural, né, de que há uma remuneração. Então, feito esse registro, que